O Criciúma recebe o CRB para manter a boa fase na Segundona Nacional. A Chape visita o Cuiabá e precisa vencer para voltar ao G4. O Avaí tem o retorno de Marquinhos Gabriel para o jogo contra a Ferroviária. E no quadro Gringos no Futebol Catarinense, mais uma boa história com Walter Clar e Jimenez. Tudo isso e muito mais agora, no Clube da Bola. Uou! Salve Santa Catarina, muito boa tarde. O sábado chegou com sol e temperaturas agradáveis nesse início de tarde em boa parte do estado. Um forte abraço para você ligado na NDTV Record ou também conectado, nesse mundão redondo pelo ndplay.com.br. Vamos juntos até as 3 da tarde com o Clube da Bola, o maior time de comentaristas da TV aberta do sul do país, eu tenho certeza. Ainda nas manchetes do programa temos Copa Santa Catarina que está fervendo. Tem Série C com o Brusque precisando da recuperação aí na fase 2 da competição. Tem futsal, tem a participação da galera de casa, que é fácil, é muito fácil, é facinho demais. 489-9191-4706 vai aparecer na tela aí, Faça magia, faça magia. Daqui a pouquinho aparece na tela. Anota, tira uma foto, tá aí, Já aproveita, segue o Esporte da ND no Instagram também. É o @esportes.nd. Manda uma pergunta aqui pra gente, uma reflexão, uma foto legal que vamos mostrar aqui na telinha durante o programa. Combinado? Deixa eu apresentar o nosso time aí pro primeiro tempo do Clube da Bola, direto do oeste do estado. Sérgio Badalote, o Badagol tá com a gente. Que entre os jogos aí da semana, a gente assiste muito, né, Badá? Tenho certeza que você, galera de casa, também acompanha demais. Me chamou a atenção o jogo da Chape e o jogo do Flamengo, né? Pela emoção, pelo que aconteceu no jogo e o jogo da Chape, assim, fiquei com dó, como diz o Manezinho, fiquei com dó, merecia sair com o resultado, na minha humilde opinião. Boa tarde, Badá. Olá, Marcelo Mancha, um abraço para você, para todos que estão ligados em mais um Clube da Bola. A Chapecoense, uma derrota amarga. 3 erros da Chapecoense, pagou muito caro pelos erros que cometeu. O Gilmar Dal Poço falou na sua entrevista coletiva pré-jogo no domingo aqui que tinha que ser um jogo com erro 0. E a Chapecoense cometeu, no mínimo, 3 erros capitais, erros fatais, sem tirar o mérito da vitória do Atlético, que tem um bom time, tem um baita elenco, vive o seu melhor momento na Série B, foi a 4ª vitória consecutiva do Atlético, então se sabia que era um jogo em que a Chapecoense não poderia errar. Infelizmente errou o Léo Vieira, infelizmente errou o Bassan, e aí a Chapecoense acabou perdendo um jogo que poderia ter saído, Bressan, poderia ter saído com um empate ou até mesmo, quem sabe, com uma vitória, né? Então, pagou caro pelos erros. E no jogo do Flamengo, o que foi aquela arbitragem, cara? Que vergonha! O que esse árbitro colombiano fez é coisa para afastamento imediato, e parece que já foi afastado. E aí a Conmebol foi lá e anulou o cartão vermelho. Um erro não justifica o outro. Então, para mim, foi um erro a expulsão do Plata e um erro maior ainda a anulação do cartão vermelho. A gente pode aprofundar esses assuntos depois, mas foi um vexame a atuação do árbitro colombiano no jogo do Flamengo pela Libertadores da América. Temos muito assunto aí no nosso Clube da Bola. Legal demais, o Badá fica com a gente até as 3 da tarde. A gente vai falar muito aí de Chapecoense ainda hoje, que já volta aos gramados amanhã, fora de casa. Lá em Blumenau, o Emerson Luiz está com a gente aí também de olho em tudo que rola da Copa Santa Catarina, a Champions League. O Emerson acompanha tudo. Copa Santa Catarina, que eu usei ali no balanço geral, falei pro Felipe Croix, tá fervendo, hein? Tá rolando a Copa aí, tá bem agitada, 16 equipes, né? Fazendo parte. Lembrando que a Copa Santa Catarina vale uma vaga na Copa do Brasil. E Copa do Brasil é, dinheirinho no bolso. Boa tarde, Emerson Luiz. Boa tarde, Mancha, tudo bem? Boa tarde, Badá. Boa tarde a todos ligados aqui no Clube da Bola, os demais companheiros que vão chegar na sequência. A gente sempre falou aqui que a Série B catarinense era a nossa Copa do Mundo. Agora, a Copa Santa Catarina é o nosso Mundial. Pelo envolvimento de muitos times aqui da região, Santa Catarina de Rio do Sul jogando em Ibirama. O gramado passa por reforma, porque o Santa está na Série A
do estadual do ano que vem. Vai ter um gramado bom, gramado melhor, oficial, para jogar a primeira divisão catarinense. Está jogando em Ibirama, mas está 100% de aproveitamento o Atlético, junto com o Santa Catarina, junto com o Criciúma e o Figueirense. São 2 rodadas até aqui, como você falou, Mancha, 16 times, 4 grupos de 4, já teve jogo ontem no sul do estado, a bola rola hoje, amanhã, segunda, terça-feira, e o representante especificamente aqui do Vale, no Alto Vale, no caso, abrange a nossa região, é o Santa Catarina. A gente tem também, é claro, o Beck, que está liderando o seu grupo com uma vitória e um empate, mas só joga terça-feira contra o Nação, lá na cidade de Joinville. É interessante que dos 16 times, Mancha, 8, ou melhor dizendo, 8 tem divisões. 8 não tem o objetivo de Série D do Campeonato Brasileiro. Os outros 8, incluindo o Blumenau, aí tu pega o Carlos Renault, Camboriú, Caravaggio, Tubarão e por aí vai. Aí sim, esses têm o objetivo de conquistar a Série D do Campeonato Brasileiro, para ter calendário. O Beck, por exemplo, ele não quer a Copa do Brasil, ele quer a Série D porque ele precisa de calendário. Mas eu sei que muita gente aí está de olho nessa valiosa, valorizada Copa do Brasil, Mancha. Legal demais. O Emerson também segue com a gente aí até às 3 da tarde. Deixa eu apresentar ele, o nosso meritíssimo doutor Cláudio Caticarte, de olho no Avaí, de olho no Figueirense, hoje vivendo aí o Figueirense uma realidade de Copa Santa Catarina, uma largada muito boa, como lembrou o Emerson, e o Avaí acabou se afastando, ele deu aquele impulso, chegou perto daquele pelotão da frente e agora deu mais uma recuadinha, ficou ali na parte do meio da tabela. Cláudio, situações diferentes da dupla da capital. Verdade, boa tarde, Mancha, boa tarde para o Badá, também para o Emerson Júnior e Ansel que está aqui com a gente e também a galera que está ligada. O Emerson Luiz. O Emerson Luiz Júnior e também o Ansel e a todos que estão acompanhando a gente aí no Clube da Bola. O time do Novo Horizontino venceu ontem e aí colocou a distância, aumentou. 7 pontos do Avaí para o G4. E o Avaí precisa vencer a partida de hoje para diminuir essa distância e continuar com o sonho, né? Uma sequência complicada. Depois tem a Chape, depois tem o Curitiba. Precisa começar essa reação hoje. A gente sempre tem falado isso durante a Série B. Vamos ver se realmente dessa vez o Avaí encosta. E o Figueirense tinha outra realidade, né? Tentando a vaga na Copa do Brasil. Essa primeira fase está muito fácil, viu, Mancho? Vai enfrentar a equipe sub-20 do Barra. O que precisa fazer? A gente vai tratar daqui a pouco durante o programa. O Cláudio, que na semana passada falou, abram o olho com o Atlético, aquele que tem o H, que é lá do Paraná, porque o Atlético, se ganhar força, se passar pela Chape, vai embalar. E é o Viveiros, né? Viveiros. E presta atenção no Viveiros, esse Viveiros aprontou, hein? Incomodou, hein? Hein, Cláudio? É verdade, a gente falava, né, que era importante para o futebol catarinense que a Chapecoense segurasse o Atlético, porque se embalar, venha uma vaga a menos. E embalou, mas a Chapecoense fez um bom jogo, viu? E aqui com a gente, recebendo aqui nos estúdios mais uma vez, o Ansel, também quando ele coloca esse blazer aí, cara, é diferenciado, né? É dias de glória, dias de glória. E Ansel, sempre uma alegria te receber, né? O Ian que também tá sempre de olho em tudo que rola aí no futebol local, nacional, internacional, intergaláctico também, e de olho principalmente na dupla da capital. Tudo bem, Mancha? Um abraço para você, para o Cláudio, para o Emerson e para o Badá e todo mundo que está acompanhando o Clube da Bola. Bom, semana agitada, né, nos bastidores, teve Libertadores aí com polêmica de arbitragem, mas voltado aqui para nossa região. O Avaí que tem que reagir, e tem que reagir logo, porque um torcedor me perguntou essa semana, cara, o que você acha, ainda dá? Falei, olha, se não ganhar da Ferroviária, feliz 2026. O Figueirense faz o que se espera dele, e o que ele não fez nos últimos anos quando disputou a Copa Santa Catarina, que é um contexto competitivo muito mais baixo do que foi a Série C, e que o Figueirense tem que fazer o que está fazendo, se impor, golear e vencer times mais fracos. A gente vai falar disso e de muito mais daqui a pouco no programa. A gente vai entrar no assunto Série B, mas antes pergunta para Ian Cel, porque eu sei que o Ian acompanha muito também a Libertadores. O Flamengo, quando começou o jogo, né, destaquei lá no início, gostei muito do jogo da Chape, não gostei do resultado, mas eu gostei da partida, a emoção que a partida colocou na gente. E o jogo do Flamengo, o Flamengo é uma máquina que começa muito bem, mas que não consegue levar isso até o final do jogo, até o final da partida. Você que acompanha bem o time carioca, é por aí, acaba um pouco o combustível da equipe no segundo tempo, principalmente, mesmo com a possibilidade de grandes substituições, porque o banco do Flamengo é recheado de bons jogadores. Tem sido um padrão, né, Mancha, nos jogos do Flamengo. O time começa muito bem, faz um primeiro tempo muito forte. Tivemos uma exceção no jogo contra o Vitória, que foi aquela goleada, enfim, de 8-0.
Mas o normal tem sido o Flamengo baixar um pouquinho o ritmo depois que tem o placar a seu favor. Muitas vezes o placar é curto. Claro, eu entendo que o jogo de quinta-feira foi muito condicionado pela arbitragem, assim, foi absurda a arbitragem, com o aval do VAR, inclusive, né, por tudo que aconteceu, mas tem sido natural. O time começa muito bem, faz um grande primeiro tempo, ali produziu para 4, para 5 gols, e no segundo tempo acaba tendo uma queda de rendimentos. Então, é uma coisa a se policiar, o Felipe Luiz tem que cuidar e tem banco para isso, para conseguir manter também o padrão de atuação na segunda etapa. Jorginho fez muita falta? Faz. Principalmente no segundo tempo ali, quando o Flamengo começa a cansar um pouco, o Jorginho é um controlador de jogo, né? Um volante de extrema qualidade técnica, ele consegue controlar, consegue dar pausa, dar ritmo, então é o que falta muitas vezes nesse meio campo do Flamengo. Legal, vamos entrar então no assunto Série B, a gente começa com o Avaí. Perdeu para o Atlético de Goianiense e ficou mais longe do G4, o Cláudio Caticarte. A pergunta que fizeram para o Ian, eu refaço para você, ainda dá? Não somos nós que vamos tirar a chance do Avaí, tendo 7 pontos de diferença e 36 pontos ainda a disputar. Agora, o Avaí precisa dizer pra gente se ele vai ou não, né? Porque dos 12 últimos jogos, o Avaí só teve 3 vitórias. E esse jogo contra o Atlético Goianiense, o Avaí não teve identidade nenhuma. Uma equipe que veio, né, com uma proposta defensiva, 3 zagueiros, pisando com 5 jogadores na linha defensiva, mas mesmo quando estava 11 contra 11, lembrando que a expulsão do Jonathan Costa foi no final do primeiro tempo. O Avaí não defendeu, porque as principais chances, inclusive do Atlético, foram quando estava 11 contra 11, né? No segundo tempo, o Avaí teve que baixar mais ainda as linhas, né, com um jogador a menos, e o Atlético só foi furar a barreira da defesa do Avaí lá depois dos 32 minutos. Então, o Avaí foi um time apático em termos ofensivos, mesmo quando estava 11 contra 11, e não teve nenhum poder de reação durante a partida. Então, o que se espera dentro dessa Série B é o Avaí que jogou aqui contra o Goiás. Na época, ainda líder na competição, vai disputando aí a primeira colocação com o Coritiba, né? E o Avaí ali foi intenso, né? Foi competitivo, foi uma equipe com boa organização defensiva e ofensiva, com boas oportunidades, com as estatísticas do jogo altas por parte da equipe do Avaí, jogando pelos corredores, também com transição por dentro, né? Com oportunidades. Uma equipe que competiu em todos os sentidos, soube sofrer na hora que iria sofrer, porque você não fica ali num jogo contra o líder também não sendo provocado. E esse jogo contra a equipe do Atlético foi completamente oposto. Essa equipe contra o Atlético Goianiense, da forma que foi, essa equipe não briga por acesso de forma alguma. Então, o Jair Ventura ele precisa ter uma identidade. Hoje a gente não sabe. Qual vai ser o Avaí contra a Ferroviária? Vai ser essa equipe competitiva, com boa organização, né, com um bom repertório ofensivo? Ou vai ser essa apática que nem defendeu e nem atacou contra o Atlético Goianiense? A gente tem uma arte com as estatísticas do jogo em que o Avaí teve menos passes certos. Olha só o que a produção preparou, curioso aí pra gente, com o Atlético Goianiense, né, 2-1, ele teve 149 acertos de passe. Com o Operário, no empate em 0-0, 155. Avaí e América Mineiro, 170. Avaí e Cuiabá, 175. E Goiás e Avaí, foi a vitória do Goiás, 190 passes. O nosso especialista em números, Ian Cel. Ian, o que isso... Quando você vê esses números, que leitura você faz? Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que entender o contexto de cada partida. O Avaí não é um time que costumeiramente tem muita posse, então você tendo menos posse, consequentemente você vai ter menos passes trocados. Mas se você pega o contexto do jogo contra o Atlético Goianiense, a gente levantou os números no intervalo da partida. Os 3 meio-campistas do Avaí naquele jogo, o João Vitor, o JP e o Zé Ricardo, tinham completado juntos, os 3, 21 passes. Então diz muito sobre que o Avaí não teve bola e o problema não é só não ter bola. O Avaí não teve a bola e mesmo quando tentava construir, a bola sequer passava pelo meio-campo. Tem sido um padrão nessa Série B. Toda vez que o Avaí é pressionado alto na saída de bola, a única solução ofensiva da equipe é essa bola longa no Kleber. O dia que essa bola longa não funciona, a bola bate e volta. A bola bate e volta o tempo inteiro, a sua zaga vai ter que correr para trás o tempo todo. E a gente viu um contexto nesse jogo contra o Atlético Goianiense, onde os 3 zagueiros do Avaí estavam constantemente expostos ao mano a mano.
O Brock é um zagueiro pesado, o Wanderson é um zagueiro pesado, o próprio Jonathan Costa, apesar de ser um zagueiro um pouco mais rápido, ele ficou no mano a mano muitas vezes, ele tomou 2 cartões amarelos no primeiro tempo e foi expulso. Então a gente tem que avaliar esse tipo de contexto, onde o Avaí sempre tem dificuldade quando é pressionado alto. Não tem problema você ter pouca posse e de repente você ter uma transição muito forte. A Chape tem uma média de posse de bola menor que a do Avaí. O Avaí é o 17º colocado em média de posse na Série B. E esse até não é um problema. A Chape tem menos posse, mas a Chape compete muito mais que o Avaí. A Chape tem mais artifícios para sair num contra-ataque, para poder ligar essa transição e para poder fazer gols dessa forma. Então, acho que a gente tem que avaliar esse contexto, entender o que está acontecendo, que realmente foi uma partida muito ruim mesmo, que tira qualquer esperança do torcedor do Avaí de subir com aquele futebol ali. O problema foram os 3 zagueiros? Foi o mesmo sistema que ele usou contra o Goiás, o mesmíssimo sistema. A diferença é que o Zé Ricardo jogou na zaga contra o Goiás e contra o Atlético Goianiense ele entrou com o Wanderson ali, e que é realmente um zagueiro de origem. Mas o problema é competir, é você ter artifícios. Ele está usando agora mais o Emerson Ramon por dentro, que também eu considero um erro, um jogador que tem muita dificuldade de receber de costas, um jogador que precisa de espaço, porque tem força, tem velocidade. Ele de costas, ele não vai conseguir produzir nada. Tá certo. Temos aí uma arte, né, para confirmar o horário local desse confronto entre Avaí e Ferroviária, jogo que acontece hoje às 6h30. É 6h30 ou às 7h30 o jogo? É 6h30. 6h30, tá certo, 6h30. Na ressacada em Floripa, fica a dica, saia cedo de casa, você que está pensando em se encaminhar e se dirigir para o sul da ilha, porque hoje, um dia muito bonito de sol aqui na capital catarinense, muita gente foi para a praia e com certeza no final de tarde estará retornando para as suas casas. Emerson Luiz, tô vendo aqui na colinha, né? O Avaí, 11º, 36 pontos, Ferroviária, 15ª, 31 pontos, 5 pontos separam o Leão de Ferroviária. Ferroviária pode aprontar em território Manezinho? Pode, todo mundo pode aprontar, mas o Avaí, eu concordo com os colegas, é o jogo definitivo ali do Avaí. Se vencer, eu acho que recupera a confiança, é uma reta final que ele tem possibilidade até de brigar, embora lá em cima a briga realmente, literalmente, ela tá muito árdua, tem uns times crescendo na hora certa, como o Atlético Paranaense, mas é o jogo da vida, uma expressão até muito pesada, mas é o jogo é o jogo decisivo do Avaí. Se tropeçar, eu acho que não chega mais, já era. Se vencer, dá para criar uma expectativa boa ainda de lutar por alguma coisa, porque tem ponto em disputa ainda, viu, Mancha? Legal. Na matemática aí que o Emerson falou pra gente, uma vitória do Avaí, colocaria o Avaí com 39 pontos, claro que tem outros jogos na rodada, mas lembrando que o Novo Horizontino tem 43, é o primeiro time dentro, e a Chape, né, que deixou o G4, tem 41 na 5ª posição. Badá, sei que a universidade lá de Minas te consulta quando vai fazer uma matemática, uma projeção, aí o doutor lá te liga. Foi dito aqui, acho que há 2 programas, que 2 vagas já estavam definidas, Coritiba e Goiás. Mas olhando aqui a tabela, o Criciúma está só a 2 pontos do Goiás. Ainda estamos com essa teoria, 2 vagas já estão definidas ou tudo pode mudar? Eu acho que tá tudo meio em aberto, né? O Goiás também, cara. Não me lembro quando foi a última vitória do Goiás. Caiu, assim, de produção incrivelmente, o time comandado pelo Wagner Mancini, que sofre contestações. Eu acho que são 8 dos últimos 9 jogos, venceu apenas 1, né? Então o Goiás tá caindo na tabela também, no desempenho, na produção. O Curitiba meio que estagnou, o Criciúma vai chegando. E tem esse time que jogou aqui contra a Chapecoense. Não sei se vai perder força. Eu não vejo motivos para perder força o Atlético Paranaense. É outro fortíssimo candidato. Aí tem o Novo Horizontino, ontem ganhou um gol no finalzinho do jogo do Atlético. Tem o Remo, que joga hoje em casa também, que tem elenco e tem torcida lá em Belém do Pará. Vai jogar contra o Atlético Goianiense. Eu acho que é uma boa oportunidade para o Remo ganhar. E então tá tudo meio em aberto. A Chapecoense deu uma pisada no acelerador, completou 3 jogos sem vencer, dos últimos 9 pontos, somou apenas 1. E aí perdeu aquela gordurinha que acumulou quando ficou 10 jogos sem saber o que é uma derrota, né? Então, agora é a reta de chegada. Agora é a hora de mostrar que tem café no bule. E, infelizmente, nas últimas partidas, o Chapecoense caiu de produção e os outros times melhoraram. Os outros times cresceram, né? Então, eu acho que está tudo meio aberto.
O Avaí, se ganhar da Ferroviária, e vai ganhar da Ferroviária, a Ferroviária também acho que vem 5, 6 jogos sem perder, contratou o Claudinei Oliveira, não sei se vai estrear, aí que mora o perigo, né? Eu acho que não estreia, mas se estrear hoje, tu sabe que ele tem liga contra o Avaí. Mas eu acho que o Avaí ganha da Ferroviária e aí vem com tudo. Quinta-feira tem um encontro aqui, né, que vai ser muito provavelmente muito importante para os dois clubes. Então ainda está tudo meio em aberto, mas faltando 12 rodadas é a hora da reta de chegada, é a hora dos clubes mostrarem força. Legal. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro China. China é um telespectador da NDTV. Ele assiste o Clube da Bola todo sábado, ele manda mensagem todo sábado. Mancha, boa tarde, amigo. Hora do melhor e mais badalado programa de esporte da TV. Manda um abraço para minha sobrinha Marina e para toda a família. Tá dado um abraço. E quando ele não assiste o programa, ele manda uma mensagem se desculpando. Mancha, hoje eu tenho um compromisso. Não vou poder assistir. Tem aniversário da sobrinha, a família é grande, a família do China é grande. Tem aniversário da sobrinha, da tia, não vou poder assistir e tal. China, tá dado um abraço aqui. Temos o Campinho com a provável escalação de Jair Ventura para o Avaí, que entra em campo daqui a pouquinho, às 6h30. Pode colocar na tela. César no gol. Dupla de zaga com Everton e Wanderson. O Douglas Teixeira lá na esquerda, com o Marcos Vinícius na direita. Na frente, ali na frente da zaga, o JP, que não é o nosso JP do Grupo ND, é o JP do Avaí. O Zé Ricardo, João Vitor, Emerson Ramon, Marquinhos Gabriel de volta e Kleber na frente, é o pivôzão lá, o centroavante 9999 com a camisa, o Kleber. É esse o time, Ian, Cláudio? É o provável time, né, Mancha? Assim, a grande notícia para o Jair Ventura é a volta do Marquinhos Gabriel, né? É a grande notícia, é o principal jogador do Avaí nessa Série B, é o jogador de maior refino técnico. Em compensação, ele não vai ter a dupla de zaga titular, né? Então, o Brock sentiu a coxa no jogo ali contra o Atlético Goianiense, foi substituído durante a partida, deve jogar o Everton, e no lugar do Jonathan Costa, que cumpre suspensão automática, entra o Wanderson, que já vinha jogando esses últimos jogos. Muda bastante, principalmente na questão do Brock. O Brock é o único zagueiro do Avaí com uma capacidade maior de passe. Então, nesse jogo, onde o Avaí deve ter maior posse, justamente contra o time do Claudinei Oliveira, que a gente sabe como é que é o padrão Claudinei, então é importante você ter um zagueiro com essa capacidade de construção. Então, uma curiosidade, né, Mancha? Como é essa rotatividade dos treinadores do futebol brasileiro? Essa é a segunda vez na Série B que o Claudinei vem a Floripa enfrentar o Avaí. É impressionante realmente. Cláudio Caticarte, Jair Ventura após o jogo, né, com a derrota do Atlético, já viu as imagens ali, e após a derrota para o Atlético, o técnico Jair Ventura falou sobre a ausência do Marquinhos Gabriel. E ele disse assim, eu não acho o Marquinhos Gabriel o melhor camisa 10 do Avaí. Eu acho o melhor camisa 10 da Série B, um dos jogadores mais importantes aí dessa segundona 2025. Jair está certo? Ele está errado porque o Giovanni Augusto, lá da Chapecoense, né? Os números e as estatísticas não mentem, né? Então ele está sendo o melhor 10 dessa Série B. Mas com certeza o Marquinhos Gabriel está nesse top 3 ou no mínimo top 5 aí da Série B. E é importantíssimo para essa equipe do Avaí, faz esse jogo fluir, né, pelo meio, consegue, né, também articular as jogadas pelos corredores, encosta no Kleber. É um jogador que com o JP tem menos obrigações defensivas e tem mais liberdade, né? Então a equipe cresce muito nesse jogo. Agora, eu quero ver como é que o Jair vai vir, porque ele repete do meio para frente, tirando os dois zagueiros, a mesma equipe que venceu o Goiás, né? Tirando os dois zagueiros. Só que dessa vez ele não precisa vir com 3 zagueiros, com o Zé Ricardo vindo lá de trás, com 2 jogadores, porque com os 2 outros zagueiros. Porque essa equipe da Ferroviária, que ainda não vai ter no banco de reservas o técnico recém-contratado, foi contratado ontem, né? O Claudinei Oliveira, ele vai estar assistindo das sociais e a equipe da Ferroviária vai ser dirigida pelo Daniel Azambuja, que é o auxiliar permanente do clube. Vinha jogando antes com o Vinícius Bergantino, 4-1-4-1, mas é uma equipe que não tem, igual o Goiás, não pisa lá com 5 jogadores no campo de ataque. O Juninho, que jogou aqui no Figueirense, né? E não foi bem na época aqui, é o único jogador de beirada. O Fabrício Daniel, a gente já conhece do interior paulista, é um meio atacante, não é um jogador de beirada, não é um jogador aberto. Volta o Netinho, que é um dos destaques dessa equipe da Ferroviária, né, fechando o meio campo com o Ricardinho, que já jogou aqui no Avaí. Um provável 4-4-2 aí, né, fechando os espaços tanto por dentro quanto pelos corredores.
E o Avaí precisa ampliar essa jogada lá no campo de ataque, né? Acredito, utilizando o Marcos Vinícius, utilizando o Douglas Teixeira. É importante o retorno do Douglas Teixeira, porque o Mário Sérgio jogou contra o Atlético Goianiense, tá voltando de lesão, a gente viu a dificuldade que ele teve, né, desse arrasto, desse jogo mais forte pelo corredor. Douglas Teixeira é mais jovem, vem num momento físico melhor, só ficou de fora pela suspensão. Então o Avaí tem que vir diferente, né, para esse jogo, obviamente, até diferente do que aconteceu contra o Goiás. Não precisa ser um jogo reativo, né? Mesmo marcação de linha alta, mas jogando no erro do adversário, jogando, né, nos espaços que o adversário deu, que foi o caso do Goiás, porque ataca e também dá oportunidade de ser atacado. Essa equipe da Ferroviária não, vai ser muito mais defensiva e para isso ele vai ter que frear furar esse bloqueio com bastante repertório ofensivo pelos lados, por dentro. Vai ter que, né, tentar frear esse ônibus que a Ferroviária deve colocar lá atrás. Só pra... A gente já vai mudar, vai começar a falar da Chape agora, mas o Ricardinho, esse do meio campo da Ferroviária, é o Ricardinho cabeludinho, assim... Isso. Lembro dele. Cabelo um pouquinho maior, né? Lembro não é cabeludão, não é cabeludinho. Não era estilo anos 70? Não. Entendi, mas ele é meio cabeludinho assim, né? Isso, exato. Lembro dele. Ó, arte com retrospecto da Chapecoense contra os times que ela já enfrentou, que estão dentro do G10, ou seja, na primeira parte da tabela. Pode colocar na tela, ó. Contra o Coritiba, aquela derrota em casa, né? 2-1. Daí depois contra o Coritiba lá, empate em 0-0. Contra o Goiás, também perdeu em casa. Contra o Criciúma, perdeu no sul do estado. Depois venceu o Criciúma em casa. Contra o Atlético, jogo dessa semana, né? O 3-2. E quando esteve em Curitiba, empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense. Lá é o Novo Horizontino? Isso. 1-0 perdeu pro Novo Horizontino. Depois ali, me ajuda ali com aquele escudo ali. É o Remo? O Remo, grande Remo. Foi empate lá contra o Cuiabá, o primeiro jogo. Foi empate no oeste do estado. Contra o Cuiabá, o primeiro jogo foi 2-1. Contra o CRB, perdeu fora e venceu em casa por 3-2. E ali é o Vila, né? É o Vila. 2-2, o empate em casa. E perdeu quando jogou contra o Vila fora de casa. Enfrenta o Cuiabá amanhã. Uma vitória, daí faz os 6 pontos contra o Cuiabá, né, Badá? Eu tô vendo esses números aí, meu Deus do céu. 14 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Não é um bom desempenho contra a turma da parte de cima da tabela de classificação. Contra os principais clubes aí, a Chapecoense tem tido dificuldades e eu fiz essa projeção, até eu comentei aqui no Balanço Geral, não sei se comentei no Clube da Bola também, fiz uma alusão de que o mês de setembro era para a Chapecoense escalar a montanha. Nós iríamos ver como é que a Chapecoense se comportaria no mês de setembro, que é um mês muito pesado. Começou com o Vila Nova aqui e esse empate continua me martelando na cabeça, empate em 2-2, deixou escapar 2 pontos aqui contra o Vila Nova, 2 vezes na frente do marcador. Aí foi contra o Criciúma, se sabia que seria difícil, se sabia que lá seria muito difícil de jogar, perdeu por 2-0, a gente sabe o que aconteceu. E esse jogo contra o Atlético, a gente sabia que ia ser difícil também, porque é o melhor momento do Atlético no campeonato. E aí a Chapecoense perdeu por 3-2, então dos 9 pontos somou apenas 1. Agora pega o Cuiabá amanhã, tem 38 pontos. Se ganhar, da Chapecoense vai a 41. Encosta no Verdão, só fica atrás no número de vitórias. Depois, na quinta-feira, tem o Avaí aqui. Se ganhar o Avaí da Ferroviária, o Avaí vem vivo aqui quinta-feira. E contra nós são os Leão. E depois, ainda o último, é contra o Amazonas fora. Então é um mês pesado. E até agora a Chapecoense não tá conseguindo escalar a montanha. De 9 pontos, conquistou apenas 1. Tá. Deixa eu só lembrar a galera de casa, você pode participar do programa, é muito fácil. É o 48, o código diário, 991914706. Manda pra gente a sua mensagem. Tem uma foto legal, tem uma reflexão, aí uma pergunta pro Badá, pro Emerson Luiz, pro Cláudio, pro Ian. Manda que a gente vai estar lendo já as primeiras mensagens que estão chegando. Temos uma arte também aí produzida pela nossa equipe com os números do Bruno Matias, com a camisa da Chapecoense. Pode colocar na tela, ó. Jogos na Série B, 25. Minutos em campo, 2.156. Já eu vou fazer essa conta. Quantos jogos dá isso aí? Líder em desarmes por jogo, 1.6 desarme por jogo. Pensei que até que ia ser um pouquinho mais alto esse número aí. Passes certos por jogo, 35.8. Tá? Uma média boa. Fora em apenas um dos 26 jogos do Verdão na Série B.
Quem é esse jogador aí, Badá? É peça importantíssima no esquema do Gilmar? Peça importantíssima, o Marcelo Mancha. Tá aí os números dele que comprovam isso. No Campeonato Catarinense ele já foi muito bem. E na Série B estava fazendo um grande campeonato, cara, jogando como primeiro volante. Mas é aquele primeiro volante que sai para o jogo, que encosta no Giovanni Augusto, que encosta no Rafael Carvalheira, que chega lá na frente, ele marca bem, ele desarma bem, tem precisão no passe. Então, parece exagero, mas não é. Eu não conhecia esse jogador, ele veio indicado pelo Gilmar Dalpozo, acho que jogaram junto no Ituano, em algum lugar aí. O Gilmar Dalpozo trouxe o Bruno Matias para cá. Mas ele, cara, ele se lesionou no jogo contra o Atlético Paranaense, ele teve que sair no primeiro tempo e ele tá fora da temporada. Ele teve lesão de ligamento, passar por cirurgia e só volta a jogar o ano que vem. Então é mais um jogador que vai fazer muita falta, porque ele é o ponto de equilíbrio do meio de campo da Chapecoense. O Giovanni Augusto e eles se entendiam muito bem ali no meio de campo. O Giovanni Augusto não precisava voltar tanto para buscar a bola, o Bruno Matias conduzia essa bola, entregava para o Giovanni Augusto. Então é um baita jogador, mas infelizmente acabou se lesionando e não joga mais esse ano e o Chapecoense vai ter que se virar com o que tem. A diretoria até esboçou uma tentativa, quando abriu a janela, se questionava. E daí? Vão contratar quem? Quantos jogadores vão contratar? E a gente, pressionando, precisa reforçar, precisa qualificar o elenco. Contrataram o Bressan de zagueiro e contrataram um lateral direito, Gustavo Tales, que estava na Portuguesa de Desportos. Queriam contratar um volante box to box, aquele de área a área. Não contrataram. Agora tá aí, Bruno Matias se lesionou, vai ter que se virar o Gilmar Dalpozo com o que tem aí, é Pedro Martins, o nome do seu reserva imediato, que inclusive deve jogar amanhã lá. Mas é um jogador que vai fazer muita falta e a diretoria da Chapecoense tinha que ter sido mais ousada, viu? Tinha que ter sido mais ousada aí nessa janela aí. Claro que também Gilmar Dalpozo, Maringá, não exigiram muito, falaram, não, nós estamos bem, vamos manter os que nós temos aqui, que nós vamos bem até o final do campeonato. Mas já perdeu Mailton, agora perdeu Bruno Matias, então são jogadores que fazem realmente, vai fazer muita falta. Tá certo. Badá, você podia repetir só ali como é que é o volante, é como? Tô anotando aqui. Área a área, como é que você... Box to box. É inglês, né? Área a área, parece que é. Eu tô falando, né? Eu tô falando porque eu ouvi o Dudu Florão falando aqui do meu lado, aqui, daí eu gravei esse nome aí. Que é um nome bonito, né? Tu sabe que eu sou comentarista moderno, então é box to box. Peço permissão aí se eu posso usar. Mas nem sei o que significa box isso. To box. Eita. Eu tenho mensagens que já chegaram aqui pra gente. Vamos ver como é que tá a participação da galera de casa no 489-9191-4706. Pode colocar a primeira aí, ó. É o Renilton, camisa do Tigre, e apontou pro escudo, hein? Boa tarde, Mancha e os demais. Hoje, pedalei pela manhã com essa linda camisa do Tigre. Vamos subir para a Série A do Brasileiro em 2024. Não, 26, né? Foi um erro de digitaçãozinho ali, não. Ele já tá pensando lá na frente. Ó o Lázaro, ó. Daí já deu pra ver que é torcedor do Jack. Mas a esposa ali, a namorada que tá na foto, já torce. É a Chape, né? É a Chape. Camisa da Chape. Então temos ali um clássico. Lázaro, aqui em casa sou o Jack e ela é Chape. Tá valendo demais. Ó, estamos acompanhando o programa. O filho Lucas Mateus parou de brincar para assistir às notícias da Chape. Tá ali, que legal, o Lucas com a sua camisa da Chapecoense assistindo o Clube da Bola. Tem mais uma? Mais uma aí, ó. O Valmir de Criciúma. Boa tarde, Mancha, amigos. Vamos lotar o Heriberto Rios amanhã para mais uma vitória contra o CRB. O Valmir botando aquela energia positiva no jogo de amanhã do Tigre. Ó, Cuiabá e Chapecoense. Emerson Luiz, pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Badá já falou, né, como é importante aí pro Cuiabá um resultado positivo. Cola na Chape, fica ali beirando a entrada do G4. O Cuiabá, que é um time que se espera muito dele, né? Um time, eu vou dizer que é recente, apareceu pro futebol, né, nessa última década, começou a frequentar as divisões aí maiores do futebol nacional. Esse ano tá faltando entregar um pouco mais, ou essa posição ali de meio de tabela, eu acho que é o 8º colocado, o Cuiabá, 8º colocado, 38 pontos, é o que temos para o momento. Só lembrando primeiro, o clube empresa, a primeira SAF do Brasil foi Cuiabá, que é tocada lá pela família, lá que mexe com borracha, família forte lá já frequentou a Série A, só que caiu quando cai
voltar demora um pouco. Parece que está mostrando isso, está patinando nessa Série B Cuiabá. Mas tem que abrir o olho, porque lá tem grana também, tem uma baita estrutura também oferecida. Não tem muita torcida, é bom lembrar, a Arena Pantanal nunca enche. É um estádio muito grande para a torcida, mas sempre tem que ficar ligado, tem que ficar de olho, porque todo mundo quer o G4, todo mundo quer jogar na Série A, todo mundo quer participar da primeira divisão. Não dá para descartar ainda por tantos pontos, mas acho que não chega entre os 4, é a minha visão, o Cuiabá. Mas descartar definitivamente não dá, porque tem muito ponto ainda pela... Tá certo. A gente tá com um probleminha no áudio do Emerson, já vamos resolver para o Emerson entrar aqui para aquele áudio legal aí para chegar até a sua casa. Cláudio Caticarte, Ian, eu fiz a pergunta pro Badá, né, sobre aquilo que foi falado anteriormente, que 2 vagas estavam meio encaminhadas, Coritiba e Goiás. Hoje, olhando a tabela, olhando os números, fazendo aquela matemática, não sei se estão tão garantidas essas vagas assim. Tem gente chegando, hein? Pois é, Mancha, principalmente o Goiás, muitas vezes é muito frágil defensivamente, né? A gente viu aqui contra o Avaíra, um time que marca alto, mas também dá muitos espaços na última linha, então acho que o Goiás pode dar uma rabiada ali, como diz o Mané. Novo Horizontino, que eu achei que estaria fora da briga, até pelo histórico recente do Novo Horizontino, voltou a brigar. A gente tem outros times, o Atlético, como o Cláudio bem frisou aqui na semana passada. Não dava para deixar o Atlético embalar, porque é o time de maior poder financeiro, de maior estrutura da Série B. Então, se deixasse o Atlético embalar, com certeza ia incomodar. Hoje eu vejo o Coritiba um pouco mais garantido, até pelo futebol que vem demonstrando. O Criciúma, eu acho que hoje está numa situação melhor do que o Goiás por desempenho, não por pontuação, obviamente. Mas por desempenho, hoje eu vejo o Criciúma com mais chance de acesso do que o próprio Goiás. E nessa linha que falou o Ian, né, corretamente, diga-se de passagem, que a Chapecoense, o Badá muito bem colocou ali, e quero acrescentar, né, porque a Chapecoense perdeu o Mário Sérgio, repôs, né, trouxe o Neto Pessoa e o Perotti. Agora, perdeu o Mailton, que inclusive estreou na Libertadores pelo São Paulo e bem, inclusive deve ser titular nesse final de semana pelo São Paulo, mas não repôs a altura, né? Veio aí o Thales, que não tem, né, o mesmo peso e a qualidade. Agora perde o Bruno Matias, que a gente viu na final do Campeonato Catarinense, o belo gol que fez, campanha que tem feito na Série B do Campeonato Brasileiro, e as janelas já passaram, não tem mais condições, né, de reposição. Criciúma fincou o pé lá dentro e da forma como está, é caminho para acesso. É só não ter, né, variação aí de jogo, é continuar com essa pegada. E o Atlético Paranaense, que a gente falou semana passada, não deixa chegar. Estrutura, questão financeira, a qualidade, olha, só o exemplo que a gente trouxe semana passada, contratação do Viveiros, que é jogador de Série A do Campeonato Brasileiro, já disputou Libertadores, Sul-Americana, enfim. Então, Mancha, concordo com o Ian, o Goiás está, né, agora tendo uma oscilação perigosa na reta final da competição e quem está tendo um pouco mais de regularidade é o Coritiba. Então, a briga aí vai ser de 5, 7 equipes para as 3 vagas restantes. Legal, a gente segue girando aqui com muita informação, falando do esporte catarinense, nas competições nacionais. Temos mais uma arte e pode colocar na tela informação para você que está em casa aí. É o palpitômetro agora ou temos uma arte antes? Pode botar na tela aí que a gente já segue. Ah não, temos a arte confirmando o jogo. Arena Pantanal que gostaríamos de ver lotada, mas é muito grande aquele estádio mesmo. É difícil, Amanhã, é difícil. 8h30, Cuiabá e Chapecoense, 8h30 domingo. Já acho um pouquinho tarde, né? Já acaba 10h30, o cara sai de lá. Horáriozinho bem ruim, bem ruim. Passa pra comer um X antes de chegar em casa. Lá em Cuiabá tem muito, lá na praça tal. Já chega em casa, já chega em casa segunda-feira. Até chegar em casa já é segunda-feira. Emenda. Agora sim, palpitômetro, com a opinião aí, o palpite, melhor dizendo, do pessoal do Clube da Bola para este jogo. Adri Kevarini aposta na vitória da Chape 2-1. Emerson Luiz vai de Cuiabá, 1-0. O Cláudio Caticarte colocou ali o óculos dele na fotinho e vai de empate. Não quer muitas emoções, um pontinho pra cá. Tá bom. O Kaká também, 1-1. O Badá aposta na vitória da Chape e eu fui o mesmo palpite da Dricken, 2-1 para Chapecoense, fazendo esses 3 pontinhos fora, recuperando aí da derrota da última rodada, se recuperando da derrota da última rodada. Badá, se aposta na vitória, mas o resultado mínimo, né, aquele econômico, 1-0. Eu acho que é um jogo duro, um jogo truncado. O Cuiabá também joga mais ou menos num sistema de 3 zagueiros, 3-5-2, 3-4-3.
É o melhor mandante da Série B, é o Cuiabá. Mas é um jogo bom para a Chapecoense se recuperar. Fora de casa, tá lá tranquilo, longe, né? Longe de tudo e de todos. O Cuiabá certamente vai se jogar para o ataque, porque precisa do resultado para se aproximar do G4, para encostar na Chapecoense. Mas é um jogo bom. A Chapecoense tem problemas na zaga. Volta o Gabriel Inocêncio na lateral direita, mas não tem o João Paulo, que levou o terceiro cartão amarelo, e não tem o Vitor Caetano. Aí tem o Léo Vieira, que nos últimos 3 jogos, na minha opinião, falhou. O Bressan, que foi muito mal contra o Atlético, se lesionou, está fora também. Vai ter que trazer jogador que estava disputando a Copa Santa Catarina para jogar amanhã. Provavelmente, se manter o esquema com 3 zagueiros, o Jonathan deve jogar. Então, é jogo para se defender e esperar aquela bola do Dalpozo, sabe? Joga por uma bola. Pois é, amanhã é jogo para jogar por aquela bola. Quem sabe lá para o Marcinho, quem sabe para o Neto Pessoa, que está devendo muito se ele jogar. Mas é jogo para fazer 1-0 e depois se segurar do jeito que puder. O importante vai ser o resultado e eu acho que o Chapecoense tem condições de ir lá e, quem sabe, buscar essa vitória aí. Legal. Deixa antes do intervalo mandar 2 abraços. O primeiro é para a Roda Torcida Elas, que ela manda aqui um lembrete. Amanhã, dia 21, a Torcida Elas, torcida do Figueirense, né? Completa 17 anos. Que legal, eu vi essa torcida surgir lá no Scarpelli. E claro que esperamos uma bela vitória do nosso Figueira, que entra em campo amanhã, 3 da tarde, recebe o Barra pela Copa Santa Catarina. O outro abraço, quero mandar aqui um abração para o karateca aqui de Floripa, o Rodrigo Júnior, que hoje pela manhã conquistou o título do Campeonato Catarinense da Série A de Karatê 2025, categoria sub-12 até 45 quilos. Competição, né, que começou pela manhã, tá rolando ainda hoje lá na terra do Emerson Luiz Blumenau. Ele conquistou esse resultado pelo desempenho aí nas 3 etapas, fechando aí com a medalha de ouro e o título de campeão. E é um coque ali que ele usa, né? Ele é... Estilo tem. É karatê, mas o estilo é samurai. O estilo do coque ali, samurai. Um abração aí pra essa fera aí do karatê aqui de Floripa, de Santa Catarina. Amanhã é dia de Brasileirão, hein? Aqui na tela da NDTV Record. Tem Cruzeiro e Bragantino que se enfrentam pela 24ª rodada e você acompanha tudo com exclusividade aqui na telinha da NDTV Record. Dá uma olhada. Amanhã, 8 da noite, ao vivo, você entra no clima da rodada com o Aquecimento Futebol. E às 8h30, a bola vai rolar em um jogo importante. O time de Minas está na briga pelo título e não pode perder pontos dentro de casa. Já a equipe de Bragança precisa se recuperar da competição para voltar a lutar pelo G4. Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Futebol na Record, sua paixão em campo. Uou, programa legal aí para domingo na tela da NDTV Record. Rapidinho. Cruzeiro tem vantagem, Cláudio Coticarte, obrigação, né? Imagina, tá voando aí, né? No Campeonato Brasileiro, até a parada da data FIFA foi prejudicial. O Leonardo Jardim acertou essa equipe do Cruzeiro, tirou as feras lá no início, né? Até o Gabigol entrando no segundo tempo, tá rendendo nesse time, com muito bons jogadores, Matheus Pereira, enfim, Caio Jorge lá na frente, artilheiro, resultado de vitória pro Cruzeiro. E Ansel, é o Cruzeiro da Tríplice Coroa. Pois é, não, 3-0 Cruzeiro sem sustos, mas Caio Jorge embala aí na artilharia do Brasileirão. Padá, Cruzeiro tem vantagem aí porque tá na briga pelo título, né? Tá na briga pelo título, tá jogando bem, ganhou bem do Bahia, foi na meio de semana, aquele golaço do Gabigol. Tem um baita elenco, tem jogadores individualmente que desequilibram o jogo. Matheus Pereira é craque de bola, o Caio Jorge. Então, tem bons jogadores e vai ganhar, eu acho, até com certa facilidade o Bragantino. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a volta tem Criciúma, tem Figueirense, Copa Santa Catarina, tem futsal, tem muito assunto ainda hoje aqui no Clube da Bola, é rapidinho.